Olá a todos, tudo bem? Boa noite, bom domingo a todos que estão chegando aqui agora para a nossa Neurolive de autismo. Tudo bem com vocês? Espero que o domingo tenha sido ótimo, maravilhoso, excelente, como foi o meu, graças a Deus. Tudo bem com vocês? Vamos falar um assunto muito importante hoje, né? Vamos falar de como conduzir o portador ou o jovem, a criança com autismo no período das férias. Quais dicas que são importantes, né? Quais as entrelinhas que a gente tem que realçar, não é mesmo? Um assunto muito interessante, muito importante e que a cada período de férias que vier, vocês vão ter essa live aí disponível para que vocês revejam, reavaliem, porque o assunto é muito importante, muito interessante e requer atenção em alguns detalhes que às vezes a gente não se vê, não se analisa, né? Não se coloca numa situação que a gente tenha que muitas vezes analisar melhor como conduzir, não é mesmo? Sejam bem-vindos, todo mundo já está chegando, eu estou dando um tempinho para todo mundo, né? Todo mundo que está aí no seu domingo com a sua família, ter tempo, disponibilidade para chegar aqui, né? Eu comecei um minutinho antes para a gente já ir batendo um papo, para já ir esquentando e nos preparando para esse momento tão gostoso que é a Neurolive, né? E eu acho que as pessoas têm cada vez mais buscado informações, trazido dúvidas, e eu vou me dedicar nas Neurolives desse ano a tirar dúvidas, né? Eu vou me aprofundar a buscar aquilo que os pais, os professores, os profissionais de saúde e educação mais querem ouvir, mais querem ser esclarecidos, mais querem compartilhar, né? Às vezes tem muitos assuntos que a gente aborda nas lives e que às vezes para a maioria das pessoas não é muito interessante. E é muito importante que as pessoas comecem a dar dicas. Pode colocar a dica que você quiser aí, as próximas lives, né? Envie para a nossa equipe da Neurosaber, do Entendendo Autismo, dicas de assuntos que vocês querem que a gente aborde aqui. É uma nova fase das Neurolives. Nós vamos intensificar cada vez mais assuntos que estejam direcionados ao interesse da maioria, do público que nos segue, dos nossos colaboradores, de vocês que estão aí sempre nos vendo e compartilhando nossos vídeos. Então, hoje o assunto que nós vamos falar é autismo nas férias. O que fazer? Quais são as linhas gerais, né? Então, o primeiro ponto importante é: as férias são um momento diferente. É um momento de interrupção da rotina do ano, não é verdade? Você para de levá-lo para fono, para de levá-lo na psicóloga, todo mundo entra numa fase realmente de descanso, de quebra de rotinas, os pais passam a ficar mais tempo com a criança em casa, e o contrário também, a criança passa a ficar mais tempo em casa do que nas atividades em geral fora de casa. Então é um novo momento, é uma nova situação. Como eu já tenho comentado aqui nas outras Neurolives, né, e as evidências científicas estão indo bem nessa direção, toda pessoa com autismo precisa manter as intervenções que são feitas em locais fechados e estruturados, nos ambientes de casa e nos ambientes abertos, não estruturados, de qualquer lugar que a criança for frequentar. Então, uma das coisas muito importantes que a gente tem que lembrar quando entra de férias com uma criança ou com um adolescente com autismo é manter, em linhas gerais, as intervenções que são normalmente feitas durante o ano. Então é muito importante que o psicólogo, a fono, o terapeuta ocupacional, o médico que está acompanhando essa criança, esse adolescente, faça orientações para que a família continue fazendo determinadas práticas, determinados manejos, determinadas abordagens nas férias, para que a criança não perca totalmente aquela rotina que ela estava sendo acostumada no ambiente estruturado dentro do consultório do psicólogo, da fono, da TO. Né? Então é muito importante orientar os pais. Os pais devem ir para as férias
prosseguindo, dando continuidade às intervenções que porventura estão sendo feitas lá nos consultórios. Porque essa criança não pode perder tempo e ela tem que estar a todo momento repetindo determinadas práticas importantes para modificar determinados atrasos e determinados problemas de comportamento também durante as férias. Então é muito importante manter em linhas gerais as intervenções que estão sendo feitas. Se a fonoaudióloga estava tratando vocabulário, estava tratando discursos, estava tratando comunicação social, verbal ou não verbal, se estava trabalhando com palavras ou expressões sociais, durante as férias é importante que a família mantenha esse trabalho. É muito importante que as orientações sejam também mantidas durante as férias. Se estava sendo feito um trabalho de desfraude dessa criança a nível comportamental, com a TO, com o psicólogo, é importante que a família mantenha a estratégia do desfraude. Se estava sendo trabalhado a melhoria da seletividade alimentar, né? É importante que a família mantenha as mesmas práticas. Então é muito importante que os terapeutas, os médicos, orientem muito bem antes das férias, de uma forma bem detalhada, de uma forma bem estruturada, até com, se for possível, com um calendário, quais são os caminhos que a família deve continuar intervindo também nas férias. Até para a criança não quebrar a rotina. Vocês sabem muito bem que quebra de rotina em crianças e adolescentes com autismo não é um bom negócio. Eles ficam estressados, ficam nervosos. Eu tenho visto alguns pais entrando em contato comigo, pacientes meus. Os pais ligam, doutor, olha, ele ficou mais agitado de uns 15 dias para cá. Por quê? Né? Um dos motivos pode ser a quebra da rotina. Os pais estão mais tempo com os filhos, estão vendo determinadas situações que às vezes durante a rotina eles não estão enxergando. Então tem várias questões que precisam ser colocadas. E uma delas, sem dúvida alguma, é essa quebra da rotina, tá bom? Segundo ponto, você vai estar mais tempo em casa. O seu filho vai estar mais tempo em casa com você. Então é muito importante aproveitar esse momento para você trabalhar mais rotinas e regras domésticas. Rotinas do comer, rotinas do dormir, rotinas do usar o banheiro, rotinas de arrumar o quarto, rotinas básicas, né? De sair de casa, voltar para casa, ir para o supermercado, ir para a praça, ir para outros ambientes de recreação com o seu filho, para ele aprender a lidar com momentos diferentes, ambientes diferentes, barulhos diferentes, sons diferentes, né? É uma forma de você conhecer mais o seu filho, ver aquilo que ele dá conta e aquilo que ele ainda não está dando conta, ver situações que você coloca ele numa situação de estresse e ver o que acontece. É o momento dos pais conhecerem mais o seu filho com autismo, né? É muito importante isso, né? Tem até uma mãe que colocou aqui, ó, a Carminha Oliveira, ó, parece que ele fica mais agressivo nas férias. Então tem que ver o porquê que ele está ficando mais agressivo, né? É alguma questão da rotina da casa, da regra, é o convívio com pessoas diferentes, né? Geralmente nas férias a gente vai para parentes, não vai? Não vai para casa de parentes? Ou vai tirar férias, vai para praia, vai para um clube, vai para um ambiente que o seu filho com autismo nunca foi, né? Então ele pode estar ficando mais nervoso porque ele está passando a ter contato com mais ambientes em pouco espaço de tempo. Então, antes de ir para casa de um parente, o que é importante orientar, né? Olha, meu parente, por favor, olha, ele não tolera barulho, olha, ele não tolera determinadas cores, olha, ele gosta muito desse tipo de alimento, né? Então é importante que o parente participe dessa estratégia emergencial de mudança até de rotina na sua própria casa para receber o parente com autismo, né? Para que ele se sinta à vontade. A gente, quando vai para casa de alguém, ou quando recebe alguém em casa, a gente não quer receber para o bem, não quer receber para que a pessoa se sinta à vontade. A mesma coisa é para o parente que tem autismo. Nós temos que fazer de tudo para o ambiente ficar agradável, né? E vocês, pais, levem na viagem, se vai para casa de parente ou outro local, levem os brinquedos que ele mais gosta, levem
os filminhos que ele mais gosta, os joguinhos que ele mais gosta, ou seja, tudo aquilo que ele tem um grande prazer e fascínio, leve junto, que é uma forma de você estar corrigindo determinadas situações delicadas que porventura podem aparecer durante esse período, tá bom? Isso é muito importante. Outro ponto é, lembrem-se que a criança com autismo tem dificuldade para dormir, dificuldades alimentares, tem dificuldades de lidar com o não, com as regras, podem ter atitudes agressivas, irritabilidade, mudança de humor. Então é muito importante manter a medicação. Se ele já toma medicação durante o ano, nas férias essa medicação não deve ser retirada. Eu vejo que alguns pais acabam fazendo com que as medicações entrem de férias também, mas não é para entrar. Não se deve descontinuar o tratamento medicamentoso, deve se manter. E eu tenho uma rotina, eu coloco sempre à disposição dos meus pacientes o número do meu telefone para WhatsApp. É importante os médicos deixarem sim para a família que tem um indivíduo com autismo, deixar à disposição um contato telefônico por WhatsApp, porque é muito importante, determinadas dúvidas podem aparecer. Olha a Leila Rosina aqui, ó, que colocou, o tablet salva a nossa vida. É isso mesmo, Leila, você já entendeu, né? É por aí, né? Tem situações que não tem saída, né? Nós temos que buscar, mesmo que não seja muito interessante deixar na mão da criança ou do adolescente com autismo aquilo que ele muito gosta, porque senão ele não socializa, em alguns momentos é o que salva um passeio, é o que salva a saída da família para ambientes diferentes. A gente sabe que podem ocorrer situações indesejadas, situações inclusive que fazem famílias voltarem para casa mais cedo, porque não toleram a instabilidade do portador de autismo, né, do indivíduo ou do jovem com autismo, num determinado local que eles chegaram. E aí, como é que fica, né? Como fica? Então a gente tem que estar levando sim aquelas coisas que ele gosta de fazer, aqueles objetos que ele tem fascínio, aquele tipo de programa que ele gosta de brincar, de jogar, etc. Levem. É sempre uma estratégia preventiva de problemas. Só utilize se você perceber que realmente as coisas ficaram difíceis. Se não, vamos insistir para que ele, ao mesmo tempo, aproveite as férias para sair de casa e aprender a lidar com ambientes diferentes. Lidar com barulhos diferentes, sons diferentes, pessoas diferentes, locais diferentes, situações diferentes, né? Tem autismo, tem crianças com autismo que gostam de passear. Não é verdade, Kalinka? Kalinka Contin disse que o meu filho é autista, mas adora passear. Mas tem crianças com autismo que têm altíssima resistência de sair de dentro de casa. Então é importante que saia, é importante que leve, é importante que ele aproveite as férias, inclusive para conhecer ambientes diferentes, né? Porque é uma forma que ele tem de nós aproveitarmos para que ele aprenda a se adaptar em situações distintas e que para isso, nesse treinamento, ele possa permitir com que a família saia de casa com mais tranquilidade, né? Isso é muito importante. A Cristina Moraes colocando aqui, ó, sou mãe do Guilherme de Campo Belo, ele está muito bem nas férias, os medicamentos que o senhor indicou estão ajudando muito, muito obrigada. Que bom, Cristina, fico muito feliz. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente tem que proporcionar com que a família de quem tem autismo tenha qualidade de vida nas férias também. Possa sair de casa, sim. Possa passear em família, porque esse momento é um momento muito gostoso, né? Tem crianças com autismo que gostam de música, né, Danilo Vasconcelos? Então, vamos lá, leva lá o seu... Hoje em dia a gente pode ter música em qualquer dispositivo, né? Rádio do carro, rádio de casa, celulares, né? iPods, iPads, etc. Então, leva música, né? São formas que a gente tem de aliviar a rotina da família, tá? Bom, 1h as férias acabam, não é verdade? Lembrem-se que a criança com autismo tem dificuldade de voltar para a rotina depois das férias. Então é importante uma semana antes já levar ele para a escola, já ir levando ele mais ou menos no horário que ele vai, entra com ele na escola que daqui uma semana ele vai começar, para ele já ir sentindo que a rotina vai voltar.
Lembra que no autismo tudo é devagar, tudo é lento, tudo requer passo a passo. Então é muito importante no retorno às aulas que a gente faça um trabalho de formiguinha, paulatino e repetitivo todo dia. Começa a levar ele para a escola, já leva com material, já vai lá, entra na escola, dá um oi para quem já está lá, né, preparando o ano letivo, para ele ver que vai ter contato com essa pessoa. O retorno para a escola deve ser planejado uma semana antes e já ir aos poucos indo para o ambiente escolar no mesmo horário, na mesma situação. Fica lá meia hora, uma horinha e volta para casa. E isso vai ajudando cada vez mais, vai fazendo com que a criança, com o jovem com autismo, passe a ter aquela memória voltada para as rotinas, que é tão difícil para eles, mas quando eles conseguem cumprir, eles fazem. E fazem até melhor do que quem não é autista, né? A gente sabe disso, a gente vê como é que essas coisas funcionam, não é verdade? Então nós temos que pensar em tudo isso, viu, gente? Tem que pensar. Lembra que a criança com autismo, o adolescente, o jovem, o adulto, tem problemas sensoriais. Então, ambientes com muito som, ambientes com muita luz, ambientes com muita mudança de sensibilidade para determinados estímulos, pode fazer com que ele não queira ir para aquele ambiente. Então, evite também, quando for viajar, ir para lugares que tenham, de repente, muito desses estímulos que podem, dependendo da criança, repudiar a presença dela lá, fazer com que ela se sinta num ambiente muito hostil. Então é muito importante tomar muito cuidado com isso, tá? Olha, a Socorro colocou uma coisa interessante, né? A nossa escola oferece colônia de férias nesses períodos para receber também crianças com autismo. Perfeito, né? Colônias de férias pode ser uma forma de manter a rotina de indivíduos com autismo num ambiente gostoso, um ambiente aprazível, num ambiente recreativo e fazer com que ela também continue se socializando, porque essa é uma preocupação também das férias. Às vezes indivíduos com autismo nas férias ficam muito dentro de casa ou muito com a família e param de ser expostas a processos de socialização. E é importante que ele continue se socializando, sim, tá? E deve continuar tendo o processo de socialização, conhecer pessoas novas, inclusive nas férias, né? E nas colônias de férias isso dá para acontecer. É interessante, muito bom. Olha a Charlene colocando aqui, ó. Charlene, interessante que meu filho ama cinema, sempre levei desde pequeno. Tá vendo, Charlene? Então as férias é um momento pra gente levar também a criança com autismo, dependendo do caso, dependendo da situação, levar para o cinema, especialmente para ver assuntos que lhe interessam, porque se for lá para ver assunto que não interessa, você vai sair rapidinho do cinema, né? Então é muito importante estar bem medicado, estar mantendo nas férias as mesmas linhas gerais de intervenção que estão sendo feitas durante o ano, levar ele para atividades que mantenham a socialização, né? Não perder de forma alguma isso, tá bom, gente? Olha, valeu, espero que essas dicas tenham sido valiosas, que ajudem vocês. Quem não conseguiu ver a live, vocês sabem, a Neurolive fica lá, guardadinha na área de vídeos da fanpage Entendendo Autismo. Você pode estar acessando a qualquer momento. Quem não assistiu e que de repente você não conseguiu, mesmo compartilhando, que essa pessoa assistisse, avise ela. Essa Neurolive, como sempre, fica gravada lá. Não esqueçam também de estar visitando o canal Neurosaber e o canal Entendendo Autismo no YouTube. Tá bom? Essas Neurolives também se apresentam lá. Um grande abraço para vocês, uma boa semana, até domingo!